capítulo 4, versículo 6. Como eu disse, hoje é o nosso último domingo da série Coisas que não quero ouvir, mas preciso. E eu quero que você, aí já deu glória aí já, ó. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou falar hoje, porque a vida cristã, ela é feita de conhecimento. Diga, a vida cristã é feita de conhecimento. Oséias 4:6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Hoje nós estamos fechando essa ministração e a gente vai passar para a oferta depois só. Eu vou pregar já. Eu até esqueci de avisar. Eu já quero pregar em cima aqui. Nós estamos fechando esse projeto porque ele é um projeto de crescimento. Quando você ouve coisas que você não quer, tem algum princípio ali que a nossa carne rejeita, que a nossa sabedoria humana fala, não estou afim de ouvir esse negócio. Eu vim aqui para ouvir uma coisa assim que me inspire. É claro que toda a palavra de Deus, ela nos inspira, ela nos corrige, ela nos exorta, ela também nos exalta como filhos de Deus. Só que tem ambientes da Bíblia que, se a gente não tiver um lugar definido, e quando Deus colocou essa palavra em meu coração, eu ia colocar na quarta-feira. Aí eu falei assim, não, tem muita gente ainda que só tem vindo aos domingos. Talvez ele só tenha vindo aos domingos porque ele trabalha, porque ele tem alguma dificuldade que realmente ele não tem como mudar, ou talvez porque ele ainda não cresceu o suficiente para entender que não é questão de religiosidade vir na igreja. Não é questão de colocar um ponto de presença na chamada do reino de Deus para que Deus não cobre aquela falta. Não. Tem a ver com conhecimento, tem a ver com crescimento, tem a ver com empoderamento, tem a ver com libertação, tem a ver com prosperidade, tem a ver com santidade. Vai dando amém aí, irmão. Dá um glória aí, então. É tudo isso. É tudo isso. Então, os discursos que nós lemos aqui, que 100% foi Jesus quem falou, não tenha dúvida. Muitos de nós não gostaríamos de ouvir. Muitos de nós até chegamos aí pela primeira vez, talvez você está assistindo essa mensagem, e aí você ouve e fala assim, meu Deus, mas isso está tão distante, isso está tão longe da minha mentalidade. Claro que está. Porque não é uma questão da mentalidade humana que vai fazer com que a gente ouça o que não queremos e que a gente entenda que precisamos e que a gente pratique aquilo que aprendemos. Não é tão simples assim. Precisamos entregar a nossa vida a Cristo, nos arrepender dos nossos pecados, sermos cheios do Espírito Santo e caminharmos na palavra. Quem está aqui, diga glória a Deus. É assim. E eu hoje, como a gente está fechando essa série, eu separei 7 discursos de Jesus, não dá para aprofundar, então eu vou te ensinar como que eu vou produzir esse tempo nosso aqui. Eu vou falar uma sentença, uma frase, e essa frase eu vou ler o texto, para que você fixe nessa frase. Quem entendeu, diga amém. Então, número 1, não negocie sua obediência com a palavra de Deus. Diga, eu não devo negociar a minha obediência com a palavra de Deus. Eu não tenho que negociar. Escute o que João, capítulo 15, versículo 14, Jesus disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. A Bíblia diz que se eu me constituo amigo do mundo, eu automaticamente sou inimigo de Deus.
E se eu me constituo amigo de Deus, eu automaticamente sou inimigo do mundo. Não do mundo no sentido de pessoas, mas no mundo em relação ao sistema, em relação aos valores, em relação aos princípios que o mundo estabelece para que a pessoa viva. E eu não sei você, mas eu até os meus 30 anos de idade, eu vivia debaixo desse princípio. Eu vivia debaixo do princípio do o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas aí eu aprendi que os olhos de Deus estão em todo lugar. Então eu aprendi que eu tenho direito de ser feliz. Você vai ser feliz, faça o que tiver que ser feito. O importante é você ser feliz. Agora eu aprendi que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Então o mundo, ele vai impregnar uma cultura que é contra a cultura do reino de Deus. Quem está aqui? E se você negociar, se você procurar subterfúgios, se você procurar, eu ouvi uma pessoa na internet que disse isso. Normalmente, esse tipo de conversa são de pessoas que estão tentando continuar com uma prática que deveriam ter deixado. Ou deveriam começar a praticar aquilo que ainda não começaram a praticar. Então ele procura alguém falando aquilo que dentro do contexto dele. Só que tem um detalhe, você está negociando a obediência a Deus. Eu até os 30 anos eu frequentei muito pouco, mas eu frequentava a igreja católica. E uma vez eu queria aprender algumas coisas. E me disseram que iriam me dar um livreto para falar sobre Maria. Eu não estou ofendendo ninguém, eu estou falando testemunho. Eu vou te dar um livreto e você vai aprender sobre Maria. Eu falei, então, mas na Bíblia, o que diz que respalda esse livreto? Aí foi um silêncio. Aí foi onde uma pessoa falou, olha, a gente precisa pegar um bom vinho e um bom queijo e conversar sobre isso. Eu falei, no final nós vamos estar chamando Jesus de Genésio. Não, porque você pega um bom vinho, um bom queijo, no final você já não sabe mais quem é quem. Eu estou dando o meu testemunho e Deus sabe que é verdade. Então, não negocie a obediência à palavra. Quem entendeu, diga amém. A segunda coisa que Jesus fala para a gente, eu resumi, é aprenda a lidar com as perdas por causa de Cristo. Às vezes você, se não estiver pronto, algumas perdas na sua vida por causa de Cristo, o inimigo pode te enganar. Ele pode dizer assim, está vendo? Você vai perder isso, você vai perder fulano, você vai perder Beltrano, você vai perder esse meio. Por quê? Por causa da igreja. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Você é amigo dessa pessoa, você namora essa pessoa, você trabalha não sei o quê. Olha lá, hein? Olha lá. Isso é a voz do inimigo. Por quê? João 15:18, olha o que Jesus diz. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, eles o amariam como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. É o sistema. Aí você fala assim, não, eu não quero mais ver vídeo pornográfico. Mas você via. Eu via, mas eu não quero ver mais. Eu não quero mais beber. Não, mas você bebia. Eu bebia, mas eu não quero mais beber. Você antes ajudava a gente a fazer falcatrua na empresa. Eu sei, eu fazia, me arrependo, pedi perdão a Deus, mas eu não faço mais. Mas antes você fazia qualquer negócio para fazer não sei o quê. Eu sei, eu fazia, mas agora eu não faço mais. Eu não quero que você se sinta pior porque eu mudei. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão te odiar. Os dois melhores amigos que eu tinha na época minha de 17, 18 anos, nós quase saímos no tapa, sabe por quê? Porque eu falei para os dois, eu não quero mais fumar maconha, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero construir uma família, e do jeito que nós estamos aqui, nossa vida não vai terminar legal. Você é hipócrita, você está falando isso agora, depois você vai me procurar, e aquilo deu uma rusga violenta. Por quê? Não tinha nada a ver de Jesus, eu só tinha decidido, em relação a esses dois meus amigos, com 19 anos, 20 anos, que eu não queria mais aquela vida. E eu fiquei um tempo odiado por eles. Sim, odiado por eles.
Eles não olhavam mais na minha cara. Aí depois, com o passar do tempo, anos depois, a gente acabou se cruzando e resolvemos aquilo lá. Eles também amadureceram, eles também saíram daquela vida. Então foi um tempo legal. Mas teve aquele momento, a mesma coisa na igreja. Você decide entregar a sua vida a Cristo, aí a sua casa que vivia na balada, agora não vive mais. A sua vida que vivia enroscada, namora um aqui, namora outro ali, é casado, mas pega amante ali, vai para cá, e é vídeo pornográfico, e fala que vai trabalhar, mentiu, foi para um motel, o outro ajuda a roubar a empresa, e pega o dinheiro, aqueles rolos que o mundo aí, muita gente faz, eu não estou dizendo que todos fazem, enfia a cara no cigarro e gasta dinheiro com jogo. São coisas normais para aquele que não tem Deus. Mas quando Deus entra na vida dele, aí ele fala, poxa vida, eu não quero mais isso para mim. E aí ele vai ter que entender que ele vai ser odiado pelo mundo, sim. Muitas vezes lá dentro da sua casa. Muitas vezes lá no seu trabalho. Que na época do pagamento, na semana do pagamento, alguém vai zombar você. Não esquece de pegar o dinheirinho e levar para o pastor. Por quê? Eu falei isso 1 ano e meio para minha esposa. Não tem problema nenhum de falar com isso. Deus viu. 1 ano e meio eu falava isso para minha esposa. Não esquece de pegar o dinheirinho e levar para o pastor. Então veja só, não é fácil. Mas a gente precisa ouvir que isso vai acontecer. Eu não estou dizendo que é gostoso, é confortável e que se lasque todo mundo. Não é assim. Mas você precisa entender que é uma coisa desagradável, mas que acontece. E se você não estiver pronto, se você não aprender, você pode até achar que tem alguma coisa errada com você. Mas não tem jeito. Isso é como você torcer para o Palmeiras. Você torce para o Palmeiras. É difícil acontecer isso. Mas aí depois de uns anos você muda. Você passa a torcer para o Corinthians. Não, é difícil isso, mas vamos colocar que isso aconteceu. Você não quer mais saber da camisa do Palmeiras. Você não quer mais saber de nada. Você quer saber do Corinthians. Eu não vou nem falar do Flamengo hoje, porque foi um negócio do demônio hoje na hora do almoço. É o demônio do meio-dia que eu falo aqui. Foi ruim hoje. Quem perdeu 2-0. Mas também para o Botafogo. Botou fogo em tudo lá. Aí o que acontece? Escute isso. Você tem que lidar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, segura firme na cadeira. Se você está andando com Jesus e você não perdeu ninguém, talvez você não está andando com Ele. Porque não dá para andar com Jesus e não perder ninguém na vida, irmão. Não estou falando do seu marido, seus filhos. Isso aí pode até assim acontecer. Sim, pode acontecer. Não estou falando isso. Eu estou falando nos relacionamentos. Às vezes é uma porta de emprego, porque você agora está firme com Jesus. Você fazia uma falcatrua lá, agora você não faz mais. Fala, vamos ter que mandar esse cara embora, porque ele não participa mais do negócio. Vai ter que mandar embora. Ou então, não, mas eu tenho minha família para cuidar. Como tem minha família? Então o traficante também tem a família dele para cuidar. A prostituta também tem a família dela para cuidar. Então a gente vai criando uns subterfúgios para apaziguar nossas mazelas, e a gente precisa participar de uma série. Eu não quero ouvir isso, mas eu preciso. Está fazendo sentido aqui? Está fazendo sentido aqui? Porque as pessoas precisam ver diferença em nós, irmão. Eu vou repetir, se as pessoas não verem diferença em nós, às vezes eu me vejo em algumas situações em que, se não fosse Jesus, cara, ia ficar ruim. Mas é por quê? É por causa de Jesus. A minha vontade, não, minha vontade é outra. Mas por causa de Jesus, a mesma coisa são vocês lá, no seu trabalho, na sua família. Às vezes você tinha um certo problema de relacionamento antes de Jesus. Agora Jesus entrou na tua vida, então você precisa entender, não, isso aqui não faz parte de uma vida de quem tem Jesus. Talvez você não vai conseguir, pode ser, resolver o seu passado. Agora o seu futuro, não, você vai perder alguma coisa, mas você agora tem Jesus. Você tem o maior tesouro que você pode ter na tua vida. E pode ter certeza, isso, vai. E pode ter certeza, você vai ter que entender isso. Às vezes, pode trazer perdas. A terceira coisa que eu quero falar com você é: as aparências, elas podem esconder a verdadeira essência. E quem disse isso foi Jesus. Sabe como que ele disse? Mateus 7,15. Mateus 7,15. É uma série, irmão, para a gente dar uma amadurecida. Esse dia eu estava conversando com um pastor amigo e a gente estava falando de muitas mensagens na internet, muitas mensagens até dentro da igreja. As pessoas estão pecando, estão cultuando a Deus, estão na prática do pecado, porque elas não estão ouvindo coisas
que a gente já falou muitas vezes. E precisa ter uma estratégia. É sério. E Deus me deu essa, da gente pregar isso. E ele gostou tanto que ele falou que vai pregar uma série na igreja dele. Ele falou, vou dar uma mudada lá para não ficar igualzinho. Mas ele vai pregar isso. Por quê? Porque você coloca um tema desse numa segunda-feira, não que você não venha, mas são bem menos as pessoas que viriam. E sem contar que tem pessoas que até no decorrer do tempo, eu vou deixar terminar essa série. Por quê? Porque ela decidiu, eu não quero ouvir. Ela tem direito. Mas você precisa entender que a questão não é o direito que nós temos aqui. A questão é que nós estamos aqui por um plano maior. Amém? Escute, Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Isso não tem a ver só com quem está aqui pregando. Porque quando fala falso profeta, se lembre que ele veio vestido não de um falso pastor, ele veio vestido de uma falsa ovelha. Ou seja, pode estar no nosso meio. Não precisa especificamente estar aqui no altar. Pode estar na internet. Sim, sim. Pode estar transvestido de uma moça bonita na igreja para derrubar um líder, para derrubar um pastor. Sim. Pode estar transvestido de um golpista para fazer uma sociedade com alguém e passar a perna, porque somos cristãos e acreditamos demais. Eu estava agora conversando com uma pessoa ali no gabinete, eu falei, olha, hoje está de um jeito que nem referência é o suficiente das pessoas. Por quê? Porque ela pode ser um personagem para aquelas referências. E aí você acaba caindo num golpe. Por quê? Porque ele é um personagem para as referências e é a verdade com você. Só que quando ele é a verdade com você, é tarde demais. Pode ser um sócio, pode ser uma namorada, um namorado, pode ser até um marido, pode ser até uma esposa, que depois que assina lá que está casado, se transforma num demônio. Pode, claro que pode. Pode ser um pastor, que depois que ganha o teu coração, ele faz proezas com aquilo ali. Pode. E o que é que Jesus está falando? Olha, a gente precisa ter cuidado. Agora, como que a gente tem cuidado? Observando os frutos, observando os caminhos, observando o dia a dia. Então nós somos observados, sim. Nós, sim, somos observados. Então são coisas que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa. A gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque nem tudo que reluz é ouro. Não é porque você entra num posto de gasolina que você é uma gasolina. Não é porque você entra no McDonald's que você é um hambúrguer. E não é porque pessoas entram na igreja, significa que elas estão plenas em Deus. A gente precisa ser prudente. O que Jesus disse? Vocês devem ser simples como a pomba e prudentes como serpente. Você sabe por que prudente como a serpente? A serpente, aquele chocalhozinho dela, chocalhinho lá, ela está quietinha. Ao menor ruído, ao menor galinho quebrado, ao melhor cair de uma folha, ela fica atenta. É por isso que fica aquilo. Ela fica atenta. Olha o que Jesus está falando, que nós devemos ficar prudentes como uma serpente. Não foi Pedro que falou, não foi o Paulo aqui que falou, foi Jesus. Falou, gente, vocês são simples como pomba, puro, maravilha, mas vocês precisam ser prudentes como uma serpente. É uma fala, um discernimento, um elogio lá no seu trabalho. Olha, não sei, um comentário, um café. Você tem que ser prudente. Por quê? Porque Jesus está dizendo o quê? Cuidado com os falsos profetas. E falsos profetas a gente traduz muito para o altar. Não, irmão. Aguenta firme. Na mesa de Jesus tinha um Judas. Você precisa sim. Você vai emprestar alguma coisa para alguém, você vai fazer um negócio com alguém, Deus está falando aqui, você vai fazer uma coisa com alguém, você vai fazer um negócio com alguém, lide com clareza. O meu pai me explicou, há muitos anos eu aprendi, quando você der um dinheiro para alguém, e ele pegar o dinheiro e colocar no bolso, peça para ele conferir. Ô amigo, não guarda não. Não, eu confio em você. Eu falei, eu sei, mas eu posso errar. Aí você chega na sua casa, confere, fala que faltou R$20, não fica legal. Pode conferir aqui na minha frente, sem problema nenhum. Maravilha. Se um dia você pega, recebe o dinheiro de alguém e você vai conferir, e esse alguém fala para você, você não confia em mim? Ele me quebra, porque eu já fico preocupado.
Porque o básico não pode ser extraordinário, é o básico. Você me deu R$ 200 para pagar alguma coisa, eu vou lá e contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, tal, 200. Ah, maravilha, está certinho. Você ficou chateado porque eu contei o dinheiro do que você foi pagar? Não, irmão. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quarto, eu disse para você, para eu ler bastante texto, eu precisava de uma estratégia. A estratégia foi essa. Eu faço um resumo numa frase e leio o texto. Palavras faladas, serviços realizados na igreja, não tem a ver com salvação. A pastora falou aqui no início, está todo mundo pronto e tal, não sei o que e tal. Eu vou dizer para você, palavras faladas, serviços realizados, eu não coloquei aqui dinheiro dado, nada disso tem a ver com salvação. Olha o que Jesus disse em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, todos que praticam o mal. O que Jesus está dizendo? Eu posso ensinar o certo para você e viver minha vida errada. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu posso ensinar você a viver na palavra e viver a minha vida completamente fora da palavra. Você vai para o reino de Deus e eu vou queimar no inferno. Por isso que você não deve se preocupar com quem fez alguma coisa no decorrer dos anos e deu um mau testemunho e de repente ele te abençoou. Ele foi alguém que te liberou uma palavra, ele foi alguém que orou e você foi curado, ele foi alguém que abriu uma porta, ele foi alguém que você tem uma gratidão muito grande. Mas ele pode ter uma outra vida que você não conhece. Tem um poeta, um filósofo, que ele diz assim, a verdade é verdade até dita por um mentiroso. Diga, a verdade é verdade até dita por um mentiroso. É simples assim. Uma vez meu tio estava com um problema seríssimo no pulmão, e aí ele chegou, foi no médico, isso aí é antigo, a gente já riu muito sobre isso, e o médico foi lá e tal, falando e tal, consultando e tal, e pá, e nossa, vai fazer esses exames e tal, aí de repente o médico mexeu num negócio dele lá, apareceu um maço de cigarro. Aí meu tio falou assim, ué doutor, você tratando do pulmão, falando para a gente não fumar, mas o senhor fuma, ele falou, o meu pulmão está bom, o seu que está ruim. Ele estava certo? Estava. Porque a verdade era verdade. Ele poderia não estar vivendo aquela verdade, mas ele estava dizendo a verdade. É a mesma coisa. O médico ele pode ter lá a mesma doença que ele está tratando você. Pode. Porque nós que somos líderes aqui, às vezes oramos por causas que vocês nos pedem e que estamos vivendo a mesma coisa. Pode. Não é um problema. A questão é, eu decidi. Isso aqui, ó. Eu não posso ter uma vida dupla. Porque a questão não é eu ter uma vida dupla. A questão não é o apóstolo. Não adianta a minha liderança ser maravilhosa para mim. Elas têm que ser maravilhosas para Jesus, porque daí eles serão íntegros. Porque ser maravilhoso para mim é fácil de me enganar. Basta me dar um abraço, eu já estou amando. É fácil. Mas para Jesus não, porque Ele está falando, você pode fazer muita coisa em meu nome, você vai levar muita gente para o céu, você vai abençoar muitas vidas, mas eu não conheço você, eu conheço o que você faz, eu conheço o que você trabalha, mas você não me tem, você está falando uma coisa e está vivendo outra, e é isso que aqui que a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque fazer a vontade do Pai é diferente. Fazer a vontade do Pai é muitas vezes ouvir o que eu não quero. Meus filhos tem hora que ouvem sim o que eles não querem, mas eles têm que fazer a vontade do Pai. E amanhã, quando eles tiverem a casa deles, que tiverem a família deles, eu tenho certeza, muitas coisas que hoje eles podem até achar que está errado, eles vão dizer que está certo, porque isso faz parte. Agora eu e você, abra sua mão aí. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Enquanto nós não andarmos nesse ambiente, nós podemos fazer muita coisa, suar a camisa, mas Deus não está nos pedindo para suarmos a camisa, Deus está nos pedindo para obedecer segundo a sua palavra. Só isso.
É simples. Agora aqui, ó, e aí ele termina em teu nome, eu não diga, não os conheci. Afastem-se de mim. É duro isso, mas vai acontecer. Vai acontecer, irmão. Não podemos normalizar ou relativizar as coisas de Deus. É tão bom a modernidade. Oh, gente, que coisa maravilhosa. A gente tirar a religiosidade de que a gente não precisa estar aqui com terno e gravata, não precisa estar aqui de chapéu. Lá 100 anos atrás, um irmão não dava paz do Senhor para o outro sem estar de chapéu. Você entendeu? Então, olha que maravilha, ampliou. A gente não perde mais tempo se a pessoa colocou um brinco na orelha ou colocou um brinco no nariz. Ah, aquilo é anzol. A gente não perde mais tempo com algumas coisas. Era até o medo de errar. Mas espera aí. Negociar princípios e valores que estão explícitos na palavra de Deus, aí não dá. Aí não adianta buscar exceção. Aí tem que assumir, não, eu vivo a prática do pecado, mas eu estou lutando para mudar isso. Ok, mas dizer que é normal, como muitos ainda estão querendo. Ah, não, apóstolo, você tem que ter cuidado, porque o povo não quer mais ouvir essas coisas. Gente, eu sei que não quer. Não, você ama Deus, amém? Então, porque quem ama Deus quer ouvir a verdade e quer praticar a verdade. Agora, quem assim gosta de Jesus, tem um sentimento, né, tem uma ideia, ele canta, ele chora, sabe? Mas ele sai, está tudo certo, porque foi na alma dele. Está tudo certo já. Ah, eu me sinto mais leve. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não vem na igreja para ficar mais leve. Você vem porque você já é leve, você já é livre, você já é liberto. Você já está fora das amarras. Dá um aplauso aí. Você já está fora, irmão. Pelo amor de Deus. E quem vem aprisionado, ele precisa sair daqui liberto. E como? E conhecereis a verdade, em amor, em carinho. Mas não podemos negociar a verdade. Não aceite negociar a verdade. Ah, eu ouvi dizer que o Heinz Ries disse. Não. É igual se alguém te perguntar. É um parênteses, mas se alguém te perguntar, lá na igreja vocês são calvinistas ou arminicistas? Aí você fala assim, a gente é só de Jesus e biblicista. Só isso. Não é de mais nada. Porque cara, eu não entendo. Eu ter que definir qual comedor de arroz e feijão é a minha base. A minha base é Jesus. Acabou, irmão. A minha base é Cristo. A minha base é o que está escrito. Acabou. Ah, mas não tem mais, irmão. Tem gente distorcendo tanta coisa. Ah, mas isso é muito comum. Eu não estou preocupado com comum. Eu aprendi Bíblia, irmão. Já foram me dar livreto para muita coisa. Não, eu não quero livreto, eu quero o que está escrito. Está aqui, está escrito. Não está escrito, vamos estudar. Não encontrou um denominador? Deixa quieto. Deixa quieto. Sabe uma coisa? Precisa ficar registrado, porque Deus colocou isso no meu coração e não estava na mensagem. Por que que Jesus, o Espírito Santo e Deus, a Trindade, deixou ficar tão enroscado o que os nossos irmãos católicos creem? Pedir para morto? Maria, nossa mãe? Purgatório, reza 1000 rosário, que ele sai de lá? Eu sei que é difícil. Não estou aqui ofendendo, eu estou fazendo você pensar. Por que não está claro lá? Por que nós temos que buscar gente, coisas que eu não quero ouvir? Mas a gente precisa. Isso não é uma afronta. Isso é um conceito, porque eu comecei a pensar. Meu irmão, eu posso falar. Eu estou dando o meu testemunho. Se tem algum católico assistindo ou aqui dentro, eu estou dando o meu testemunho. E talvez eu estou falando isso para você. A última missa que eu assisti foi sentado na calçada da Santa, não, do oratório. Eu estou te falando diante de Cristo. Deus colocou isso no meu coração aqui. Eu sentado na calçada do oratório assim. Não é possível. Não é possível. Sabe o que veio no meu pensamento? Eu vou lá na igreja onde a Alessandra está. Eu vou lá na igreja. Assim, falando, mas não vou.
Não, eu não vou dar o braço a torcer, não. Aí na igreja evangélica, cara, mas não dá para mim. Nada que eu pergunto tem resposta. Nada que eu quero saber. Pô, na Bíblia, cara, é Bíblia. Eu fiquei assim. Aí um dia eu comentei isso com a minha esposa, sabe que ela falou que ela tinha um sentimento que eu ia chegar lá de surpresa. Olha para você ver. Eu estou dando meu testemunho. Foi a última vez que eu assisti uma missa. Sentado na calçada, pensando. Caramba. Onde está Deus? Não estou falando mal. Eu estou mostrando para você que do mesmo jeito que eu estava lá assim, tem muita gente assim hoje. Mas sabe por que eles não vêm? Porque às vezes nós começamos a brincar com o Evangelho. Nós começamos a não dar mais testemunho do Evangelho. Nós começamos a relativizar aquilo que para eles já eram. Pode tudo, irmão. Não, não pode. No reino de Deus não pode. Ah, mas não tem problema não, porque no final todo mundo está salvo. É mentira. Quem te contou isso? Para que nós estamos perdendo tempo aqui? Irmão, quem não tiver Jesus, quem não confessar Jesus, quem não andar na palavra, não tem o céu esperando. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é Jesus que falou. Não sou eu. Não é para você ficar com raiva de mim, eu não volto mais naquela igreja. Não, é para você enviar essa palavra. Por quê? Porque alguém tem que estar falando e alguém tem que estar ouvindo. E tem pessoas que estão assim, meu Deus, será? Como foi difícil ir na igreja evangélica. Como foi difícil entender isso aqui. Agora nós estamos aqui numa série. Eu não estou aqui para ouvir o que eu quero, eu estou aqui para ouvir o que eu preciso. Dá um aplauso a Jesus aí. Estou falando mal de nada, não. Número 5. Não devemos esperar que nada mais aconteça depois que Jesus nos chamar. Apóstolo, mas tem isso na Bíblia? Tem isso não, Jesus é que falou isso. Mateus 8,18, coloca aí. Mateus 8,18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, a hora que ele ouviu isso, ele falou: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Quem falou isso foi Jesus, irmão. Isso não tem a ver com radicalidade, isso tem a ver com o entendimento que a palavra está dizendo. Não está falando para você rejeitar e sair chutando o pau da barraca, mas está dizendo para você que quando Jesus te chama, eu vou esperar para eu e meu marido batizar, eu vou esperar para toda a minha família batizar, eu vou esperar, mas se eles não quiserem? Porque tem gente que não vai querer Jesus, irmão. Tem gente que não vai querer Jesus, não vai. Eu não quero, eu quero viver a minha vida de jeito. Eu não quero esse Jesus que você tem, eu não quero. Tem gente que não vai querer. E como é que nós vamos esperar alguém? Como é que nós vamos ficar? Eu vou batizar o dia que o meu namorado batizar. Como que você vai entrar nessa? Como que você vai ficar? O dia que o meu marido, o dia que o meu pai, o dia que o meu amigo. Não tem como, gente. Jesus está falando: irmãos, vamos resolver um problema de cada vez. Eu alcancei você, mas se você parar no caminho, você seria o instrumento para alcançar, porque eu salvo tu e tua. Se eu quisesse salvar a casa, eu salvava. Eu estou salvando tu, então é tu, irmão. Fala porque do teu lado, é tu. Dá um aplauso a Jesus aí. Tem muita gente assim, na alma, irmão. Na alma. Não, irmão. A alma engana a gente, enganoso é o coração. O coração é um músculo, irmão. Quando a Bíblia fala coração, está falando de mente, falando de sentimento. Enganoso é o coração do homem. Escute isso aqui. Olha aqui, ainda nesse contexto, vou falar duas coisas. Mateus 10, 34. Ainda nesse de não devemos esperar mais nada, Mateus 10, 34, está aí. Não pensem que vi trazer a paz à terra.
Olha aí. O príncipe da paz está dizendo, eu não vim trazer paz. O príncipe da paz está dizendo, eu não vim nessa terra trazer paz. Por quê? Mas espada, separação, divisão, ruptura, cortes. Sim, é ruim isso, mas eu estou lendo o que Jesus falou. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai. Como assim? A filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da própria casa. Um muçulmano, quando se converte, ele é morto, ele é jogado para fora. Há 50 anos atrás, quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Tinham comerciantes que não vendiam para crentes. Quantos anos? Não vendiam, não vendo para crente. Não vendo para crente. 50 anos atrás, para muitos, você chegava e falava assim, fui na igreja evangélica, junta suas roupas e some daqui. Junta suas roupas e some daqui. Eu vi o testemunho de um braço direito de um grande ministério, 50 anos, grande ministério, dando um testemunho. Estava envolvido em bebida, com a esposa endemoniada, quebrado, falido na miséria, foi para a igreja, entregou a vida a Cristo, a família falou para ele, nunca mais pise aqui. Nunca mais você pise aqui. A família. Eu estou falando há 40 anos atrás, nem há 50. 40 anos atrás. E Jesus está falando o quê? Infelizmente, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por quê? Por causa da falta do entendimento. Agora, quando você entra com a luz lá naquele ambiente, e a família dele se converteu, você vai ser o instrumento para acender a luz na sua casa. Mas você precisa ouvir isso e aprender, senão você sai daqui, qualquer coisinha, eu não vou mais na igreja, não, depois que eu fui para a igreja parece que a minha vida virou de cabeça para baixo. Não, é que você estava tão acostumado de cabeça para baixo que a sua vida agora estava olhando para cima. Dá um aplauso a Jesus aí. Você estava tão acostumado. Olha aí Jesus para, não, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. O que é isso? Olha o nível. Isso é a mesma coisa, graças a Deus não aconteceu isso, mas eu aprendi nesse nível. Minha mãe está aqui, batizei minha mãe, mas a minha mãe poderia ter dito isso para mim, Paulo Henrique, se você ficar com essa de igreja evangélica, você me perdoe. Você suma da minha frente. Opa, sumo. Eu não estou desonrando ela, mas eu estou honrando o meu Deus. E meu Deus que se vire com a palavra dele. Sim, eu vou orar, Senhor, minha mãe fez aquilo lá, mas tu és Deus. Eu estou debaixo da tua palavra. Eu estou seguindo o Senhor. Eu amo minha mãe, estou orando aqui para o Senhor para converter ela. Mas olha lá, eu não quero que eu vou mais na casa dela. E agora? Como é que eu almoço domingo? É simples assim, irmão. E se você não entende esse nível de evangelho, as pessoas estão esperando esse nível de evangelho, viu? As pessoas não estão acreditando no evangelho que pode tudo, viu? As pessoas não estão acreditando no evangelho que pode tudo. As pessoas sem Deus estão com mais visão do evangelho do que muitas pessoas dentro da igreja e muitos líderes pregando o evangelho. Irmão, eu não posso me preocupar aqui em terminar uma mensagem. Às vezes eu me preocupo, falo, meu Deus, peguei pesado aquela hora. Meu Deus do céu, mas eu sei que eu vou deitar a cabeça debaixo da verdade. E é isso que vai me dar noite de sono. Agora o duro é uma pessoa vir perguntar para mim, eu posso fazer isso? Falo, olha, eu nunca vou dizer para você que você não pode. Eu vou ler. A Bíblia está dizendo isso aqui, ó. Eu disse para os meus líderes, o dia que alguém te pedir um conselho, a palavra de Deus, pega a palavra e lê. Porque se a palavra de Deus der e você falar uma outra coisa com medo de desagradar, você tem que falar com respeito, com amor e carinho, você vai perder a sua autoridade com ela, comigo e com Deus. Porque você não está aqui para agradar.
Se alguém chegar assim, a gente precisa entregar o nosso dia. Gente, aqui não precisa nada. Ninguém precisa nada, mas vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Ó, a Bíblia está dizendo isso aqui. A pessoa está esperando isso. Assim diz o Senhor. É isso que as pessoas estão esperando. Enquanto ficar nessa, não, mas talvez, depende muito. Irmão, talvez eu tivesse dificuldade de me converter em alguns lugares hoje. Talvez pelo meu temperamento, talvez. Por quê? Porque eu não iria ouvir a verdade. Eu ia ficar com a minha alma massageada. Porque a verdade é complicada, ainda mais no domingo, irmão. Ainda mais no domingo. Só que tem um detalhe, irmão. A gente precisa chegar ao céu. E nós não vamos chegar ao céu com a nossa alma massageada. Nós vamos chegar ao céu com a nossa carne crucificada. Semana que vem nós vamos estar aqui num outro nível. Mas aqui hoje é esse. Sexto. Isso aqui é ruim. Eu não teria coragem de trazer se fosse uma revelação. Não teria. Não, eu não falaria. Deus sabe, é ruim. Eu falar isso aqui seria mal visto. Vocês iriam ficar chateados comigo. Sabe o que Jesus falou? Pare de esperar vida com Deus de quem é joio. Não foi eu que disse isso. Vamos para a Bíblia. Mateus 13, 24. Porque às vezes eu vou explicar. Mateus 13, 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e os arremessem, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Sabe o que ele está falando? Não venha falar para mim: apóstolo, fulano não está dando testemunho de crente. Nem fala para mim isso. Aí um obreiro meu chegar e falar assim: apóstolo, fui falar com o Beltrano que não estava dando testemunho de crente, e eu falei para ele: ou você muda ou você procura outra igreja. Aí eu falo: o que ele falou? Ele vai procurar outra igreja. Eu falo: então vai procurar junto com ele. Isso não é bíblico? Nós não somos juízes. É claro que tem níveis, aí níveis. Mexeu no altar, no voluntariado, mas falar para alguém, não. E é você que é maduro, você vai ter que aprender a conviver com isso. Você não pode basear a vida de Deus na vida de alguém que decidiu ser joio. Você não precisa ser joio. Eu não preciso ser um falso profeta. É uma escolha. Você não pode decidir a sua vida espiritual baseado no mau testemunho de alguém. Se baseie no bom testemunho de outro. Você viu como é que é tão comum alguém falar assim: não estou indo mais na igreja não. Você viu fulano, o que aconteceu com Beltrano? E o que aconteceu com Judas? Que andou com Jesus? E o que aconteceu com Lúcifer? E o que aconteceu com Diótrefes? Você nem sabe quem é. Um cara que expulsava as pessoas que chegavam na igreja porque ele queria primazia. O que aconteceu? Irmão, vai ter o joio. Mas fala para quem está ao teu lado: você é trigo. Fala para quem está atrás: você é trigo. Fala: mas se um dia chegar um joio, fique tranquilo, não é problema nosso. Dá um aplauso a Jesus aí. Não é. Porque a gente precisa ouvir isso. Sabe, é muito mimimi. Ei, filho, ei, pastor, você viu fulano, estava no bar, fulano estava na boate, fulano, e você estava onde? Não, eu estava lá também, por isso que eu vi. Uma vez eu aprendi isso. Alguém chegava: apóstolo, fulano, beltrano, ciclano, falaram isso do você, falaram isso do você, falaram isso do você, falaram isso do você, falaram isso do você. O que o senhor acha? Eu acho estranho você estar num lugar e ouvir tudo isso.
Eles não. Eu acho você estranho. Você está vendo a perspectiva? A mesma coisa é o joio. Cada um por si, irmão. Deus sabe quem vai colher, não somos nós. Quem está aqui? É uma coisa complicada, porque a gente está falando da igreja. Está falando da igreja. Por isso que se alguém chegar para você e dizer, ô, fulano é lá da sua igreja, é. Mas você viu o que ele fez? O que ele fez? Ah, ele fez isso. É, então. Judas fez também, né? Complicado. O diabo lá no céu fez. Vamos lutar para a gente não fazer, né? Acabou a conversa, não tem graça. Meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, nosso compromisso é com Deus. Quem quiser compromisso com Deus, junte-se a nós. Mas quem não quiser compromisso com Deus, a gente não tem o que fazer. Vamos orar para Deus mudar, mas a gente não tem o que fazer. São coisas difíceis da gente ouvir? Sim. E no final eu vou fazer uma dinâmica que você vai entender como que fica fácil a gente ouvir isso. Joio é aquele que... Depois você pesquisa. Joio é aquele que se parece com o trigo, mas não é. Eu venho de trigo 20 anos da minha vida. Se olhar a plantação assim... Hoje eles são mais apurados, então não é muito comum. Mas assim, caseiro, nasce muito joio. É mais fácil. Mas quando bate aquela brisa, o joio faz assim, ó. O trigo faz assim. O joio fica durinho. Sabe aquele irmão que está ouvindo, ele está durinho. Até na liderança, está ouvindo, mas está durinho assim, ó. É joio. E não cabe a nós. Cabe a Deus. E nós vamos ter que aprender a crescer com eles. Até para a gente ficar diferente deles. Amém, amado? Dá um aplauso a Jesus aí, vai. Melhora, eu sei. Era o último. Agora, o último que eu separei. Como foi difícil separar o último. Mas o último está aqui, eu não vou falar a frase. Eu vou ler. Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Então lhes disse Jesus, cuidado. Olha para você ver, cuidado. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo, homem rico, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros, construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas. Preste atenção nesse texto. Com quem acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Não está falando contra as riquezas. Está falando em não ser rico em relação a Deus. A vida cristã não é baseada nas suas vitórias. Ah, eu era pobre de Maré de Si e agora sou dono de uma empresa com 50 funcionários. Tem um monte de gente sem Jesus que tem 1000 funcionários. Olha a minha garagem, uma Ferrari, um Audi, uma Lamborghini. Tem um monte de milionário que zombam de Deus. Tem muito mais do que isso. A questão não é ter isso. A questão é que Jesus está falando, essas coisas te terem. E o principal é a sua vida comigo. Irmão, nós somos muito abençoados naquilo que Deus nos faz. Mas se nós não passarmos a eternidade com Ele, nós perdemos a nossa vida. Isso não tem a ver com desejo, isso não tem a ver com vontade. Isso Jesus está dizendo, gente, muitos se perdem por causa de coisas passageiras.
Eu ouvi uma pessoa dizer que viu, não foi eu, que viu um estudo que tem mais gente cristã, entre aspas, fora da igreja do que dentro da igreja. Irmão, eu não sei se todas as pessoas que passaram pela minha vida e da minha esposa estão na igreja, mas foram muitas centenas de pessoas. Porque se foi para uma outra igreja, glória a Deus, aleluia, maravilha, está servindo a Jesus. Mas se não foi para o mundo, voltou para a bebida, voltou para o adultério, voltou para as drogas, voltou para a corrupção, voltou para a vida vazia, voltou. Porque alguma coisa brilhou os olhos, alguma coisa o tirou do centro. Mas sabe por quê que essas coisas, eu confesso a você, irmãos, não é porque eu sou pastor. Mas teve a fase que isso aí era ruim de eu ouvir. Mas conforme a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai entendendo que isso não é ruim para ouvir. Isso é o que nós precisamos aprender e praticar. É simples assim. Agora, com a mentalidade humana, com o caráter humano, com uma integridade humana, você não consegue. Sabedoria humana, você não consegue. Cadê as luvinhas? Pega uma turma aí, rapidinho. Dá uma para cada um aí. Se faltar, não tem problema. Se faltar, não tem problema. Vai. Dá uma para mim aqui. Dá uma para mim. Dá uma para mim. Nós ficamos 4 semanas falando coisas aqui. Você vê, não tem glória, não tem choro, não tem aleluia. Dá um aí para nós animar, vai. Ah, dá mais um aleluia aí. Dá um obrigado, Jesus. Ai, quebra aí. Dá um aplauso aí, então. Mas não tem. Você vê que tem que dar uma... Por quê? Porque é uma conversa difícil de Jesus conosco. É uma conversa difícil. Pega aí. Tudo que nós falamos, poxa, cada coisa, né? Tem hora que tem que falar sobre dízimo e oferta, falar sobre pecado, falar sobre comprometimento, falar sobre honra. Pô, são assuntos complicados. São assuntos complicados. Isso, acabou. Entrega o que tem. Calma aí. Só para você não, você vê eu aqui fazendo aqui, você vai entender. É aqui. Pô, pronto. Entrega uma só aí, pronto. Pronto. Escute. Ó. Isso aqui, ó, é a gente. Isso aqui é a gente, ó. A gente, quando chega na igreja, é assim. Segura assim, ó. Por que é a gente? Porque está morto. Isso aqui não está morto, ó. Isso aqui está morto. Então, quando a gente chega na igreja, a gente está morto. É o que Jesus fala. A gente está morto. Então, quando a gente ouve essas coisas, a gente fala assim, eu vim na igreja para esse cara falar isso, esse cara está me ofendendo. Quer dizer que só eles têm a verdade? Não, é a Bíblia que tem a verdade, eu não. Se um dia eu sair da verdade, a gente perde a verdade. A verdade está na Bíblia. A igreja evangélica pensa que tem a verdade. Não, eu tenho certeza que a verdade está aqui, não é a igreja evangélica não, porque tem cada igreja evangélica hoje. Você tem que estar com cuidado daquilo que você anda vendo, hein? A verdade está aqui, ó. Saiu daqui, pode ser igreja evangélica, pode ser qualquer um. A igreja católica pode entrar aqui, na verdade, ficar verdade, arrebentar a boca do balão. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Simples assim. Então, a gente quando chega aqui na igreja, a gente está desse jeito, ó. Pega a vida emocional nossa, pega a vida espiritual, pega muitas vezes feridas na alma. Está aqui, ó. Faz assim, ó. É isso aqui, cara. Aí você ouve essas coisas e fala assim, não tem condições. É claro que não tem condições. Você acha que uma pessoa com a sua mente humana, carnal, conseguiria ouvir esses 7 discursos e falar, poxa, eu vou praticar isso. Né? Os maiores inimigos são da minha casa. Que é isso, pastor? Ele está brincando. Eu amo minha família é uma bênção.
Que isso? Onde já se viu ir numa igreja e o pastor dizer que Jesus falou quem não deixar pai e mãe? Que absurdo! Eu nunca mais volto nessa igreja. Sim, porque aqui, ó. Só que quando você chega na igreja e você se arrepende dos seus pecados, se você fala, puxa vida, eu quero essa vida, eu estou com a minha vida arrebentada, eu estou com as minhas emoções, eu preciso de Deus na minha vida, mas não de uma religião, eu quero esse Deus da Bíblia. É aí que faz a diferença. É aí que está o segredo. Porque você vai continuar assim? Não. Veste a luva. Ela é pequenininha mesmo. Não tinha G. Veste a luva. Mais ou menos, se rasgar não tem problema. Agora faz assim. Porque agora você chegou ali morto. Mas o Espírito Santo entrou. A palavra entrou. E agora tem vida. Faz assim, ó, tem vida. Você não vai ouvir esse discurso morto. Esse discurso vai trazer vida a você. E o Espírito Santo vai dirigir você. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, desista. Essa luva não consegue fazer isso sozinha, mas você, cheio do Espírito Santo, você faz. Aí Deus levanta um para apóstolo, outro para mestres, profetas, evangelistas. Você está aqui ou não? Pastores. Você está aqui, ó, porque agora tem vida. Faz assim, ó. Assim é você, irmão. Se você não se deixar ser cheio do Espírito Santo, você pode vir na igreja, pode. Mas você vai continuar morto, mesmo vindo na igreja. Mas se você deixar o Espírito Santo te encher, você vai ter vida. E quando você ouve alguma coisa que você não pratica, você vai aprender, vai falar, obrigado Espírito Santo, eu vou colocar isso em prática. Tem muita coisa que eu ainda não sei da palavra de Deus, muita. E talvez eu não coloquei em prática como? Porque eu não aprendi. Aí eu aprendo, eu vou colocar em prática. Quem está aqui, diga amém. Você pode ficar de pé. Você não consegue, irmão. Você não consegue ouvir a palavra de Deus e não se encher do Espírito Santo para praticar. Sabe por quê? Para o mundo, a palavra é loucura. É loucura, irmão. Irmão, vai dizer para mim que não é loucura. Você separa seu dízimo, separa a sua oferta. Você vai dizer para mim que não é loucura se o inimigo te pedir água, dê. Você vai dizer para mim que não é loucura. Você tem que amar a Deus mais do que você ama tua mãe e teu pai e teus filhos. Você vai dizer para mim que uma mente humana consegue entender isso? Não. Mas sabe por quê? Isaías 50, tem 2 textos que eu quero ler antes de orar. Isaías 50, verso 4, coloca aí. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o exausto cansado. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. É todo dia, irmão. É todo dia. Por isso que todo dia você tem que ler Bíblia, todo dia você tem que orar, todo dia você tem que buscar a Deus, todo dia você não almoça, sim ou não? Todo dia você não dorme, sim ou não? Todo dia você não acorda, sim ou não? E você tem que cuidar do seu espírito.
Você tem que cuidar dele. Como eu falei, guarde isso, ó, seu caráter, sua capacidade, suas habilidades, sua conduta de ética, sua própria justiça, sua própria consciência nunca te levará a viver uma vida com Deus. Mas o arrependimento dos pecados e a presença do Espírito Santo fará você entender que morrer é lucro e viver é Cristo. Pode aplaudir. Fará. E eu vou orar. O Deus que falou que eu não quero ouvir, agora vai falar algo que... Como que eu quero ouvir isso? Como que eu quero ouvir isso? João 3,16. Coloca aí. João 3,16. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, meu Deus! É por isso, irmão. É por isso que eu amo Jesus. Porque Ele deu. Ninguém tomou. Ele falou, ó, ninguém tira a minha vida. Porque se tirar a minha vida não tem graça. Se tirar a minha vida eu não sou Deus. Se tirar a minha vida eu não sou o sacrifício perfeito. Eu dou a minha vida em resgate de muitos. Por que muitos? Porque Ele amou todos, mas muitos querem, outros tantos não querem. Irmão, em nome de Jesus, você ficou 4 domingos, antes de eu orar aqui, reveja essas mensagens. Você vê que não é uma coisa assim eufórica. Domingo que vem nós vamos mudar o disco. Mas você vê que são 4 domingos assim, reflexivos. Isso que eu nem entrei em algumas áreas, não deu tempo. Não deu tempo. Tem um Enraizados aí, ó. Eu vou anunciar depois. Se inscreva lá. Tem batismo. Tem alguém aqui que ainda não se batizou? Tem alguém? Levante sua mão, não se batizou. Todos aqui? Todos? Poxa, tristeza. Falou, capô, tristeza? Claro, é. Claro que é tristeza. Você não está triste, não tem ninguém querendo batizar? Outro, mas está todo mundo batizado. Triste também. Por quê? Porque nós precisamos avançar. Amém? Então, se você conhece alguém, se você não conhece alguém, aproveite, dia 26 de maio, é o batismo. Dá tempo de ganhar uma pessoa para Jesus ou não dá? Dá ou não dá? Dá tempo de fazer uma reunião na casa e convidar 5 amigos e profetizar a salvação ali? Dá tempo ou não dá? Dá ou não dá? Ou não dá? Dá ou não dá? Abre suas mãos aí, abre. Pai, no nome do Senhor Jesus eu oro, Deus. E agradeço, meu Pai, porque o Teu povo aqui ouviu. O Teu povo aqui teve a oportunidade de ouvir coisas que muitas vezes, no desejo de ganhar uma vida, ela não está ouvindo isso. E ela acaba entrando no Evangelho e depois não sendo aquilo que ela esperava. Mas nós aqui não, irmão. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Nós estamos ouvindo a verdade do Evangelho. Nós sabemos que o Senhor nos motiva, nos anima, nos faz romper, nos dá vitória, mas nós não podemos nos esquecer que nós precisamos andar nos Teus caminhos, que nós precisamos nos arrepender dos pecados, nós precisamos confessá-los e nós precisamos deixá-los para a honra e para a glória do nome do Senhor. E só quem crê, diga amém e dá um aplauso ao Senhor, dá um brado de vitória aí.